Olá pessoal, estamos aqui para estudar mais uma EBD. Estamos estudando aqui sobre a doutrina da oração, nessa revista da Compromisso. Se você é a primeira vez que você está vendo esse vídeo ou participando dessa EBD, meu nome é Franco, eu sou pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista em Jardim Marileia, em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Estou responsável pelo Ministério de Famílias e sou um dos professores da classe de adultos da nossa igreja. Nós já estudamos 10 lições dessa revista, passamos sobre vários assuntos. Na última lição, nós falamos sobre o lugar da oração, onde nós precisamos, a professora Ellen trouxe com muita clareza para nós a necessidade de nós orarmos no nosso coração e orarmos verdadeiramente buscando assemelhar o nosso caráter com Cristo em todo o tempo. Dessa vez, hoje, nós vamos estudar a lição 10. A lição 10 fala sobre Paulo e a oração missional. O texto áureo dessa lição é o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 16 a 19. Se por um acaso você ainda estiver sem a sua Bíblia, dê uma paradinha agora nesse vídeo, dê uma pausa no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e volte, para que a gente possa fazer as leituras e estudarmos juntos. E o texto áureo diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Uma particularidade nas orações de Paulo, e nós podemos ver isso já no objetivo aqui da nossa aula, que é exatamente compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao seu redor. Então, o que você precisa fazer? Orar focalizando a missão de Deus no mundo. Você precisa identificar onde Deus está agindo e orar para que o reino de Deus cresça, para que a missão de Deus seja realizada. A oração ou as orações que Paulo fez, elas estavam focalizadas dessa forma ou apontavam para essa mesma direção quando nós olhamos ao longo de todas as suas cartas. É interessante que a preocupação de Paulo, em primeiro lugar, não era uma preocupação em pedir ou fazer orações de petições com o objetivo de que as pessoas conseguissem aquilo que elas queriam ou aquilo que elas julgavam que precisavam. Mas em todo o tempo, Paulo orava apontando para a missão de Deus e apontando para aquilo que Deus poderia e deveria ou teria que fazer na vida daquelas pessoas que estavam recebendo ali as suas cartas. Quando nós olhamos sobre essa importância da oração, nós precisamos entender, como o apóstolo sugere ali, que a oração ela é um instrumento de poder na luta espiritual. Você tem orado pelos missionários? Há quanto tempo você ora pelos missionários? Você tem recebido a cartinha do seu missionário lá de uma das juntas de missões nacionais, estaduais ou mundiais? Você tem enviado mensagens para ele para saber como ele está? Quais são os pedidos de oração que ele precisa ou necessita nesse momento para que você ore? Ou seja, a oração ela é uma força espiritual. Quando você está em culto ou no culto aqui conosco, você ora para que a ação do Espírito Santo de Deus complete tudo aquilo que está acontecendo no culto, no louvor, na pregação, tudo. Você fica no culto, durante o culto, com um espírito de oração, pedindo a Deus para que Ele fortaleça ali a tua obra, a obra dele, na verdade, para que Ele faça com que a obra dele aconteça da melhor maneira possível. Quando nós olhamos para os textos sugeridos pela revista, nós vamos perceber que as orações de Paulo, na maioria das vezes,
não estavam relacionados às necessidades das pessoas. Não que a gente não tenha que orar pelas necessidades das pessoas, mas nós precisamos orar por tudo. E o foco maior da nossa oração precisa ser a glória de Deus, precisa ser o fato de que o nome de Deus precisa ser exaltado, precisa ser o reino de Deus. Então nós podemos até orar pelas necessidades das pessoas, mas nós precisamos sempre ressaltar a glória de Deus, a adoração, ressaltarmos quem é Deus, ressaltarmos uma gratidão na nossa oração, mas sempre com o foco de que o reino de Deus seja uma realidade na vida das pessoas que estão sendo alvos da nossa oração. Então nós devemos orar por tudo, mas principalmente para que a missão de Deus se realize. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 11, nós vemos que no final ali do relatório missionário que Paulo presta ali àquela igreja de Corinto, ele também estava agradecendo pela parceria que eles tinham com ele em oração. Ou seja, enquanto ele estava lá no campo pregando, realizando a obra, o povo, a igreja de Corinto era uma igreja parceira de oração para que Paulo realizasse a obra de Deus. Você tem sido um parceiro de oração com o seu pastor? Você tem orado enquanto as atividades estão acontecendo, enquanto as belas estão reunidas lá no Zoom? Você tem orado nesse encontro para que a missão de Deus aconteça na vida dessas mulheres que estão lá? Quando os homens estão reunidos lá no Zoom também, você tem orado para que a missão de Deus aconteça na vida de cada um daqueles homens? De que cada homem ali naquele lugar se ajuste ou se assemelhe cada vez mais ao caráter de Cristo? Quando você está aí na reunião dos adolescentes, você, pai, tem orado para que o seu adolescente, quando está lá na reunião dele, na verdade não é você que vai estar, né? Nós estamos na classe de adultos, mas para que você tenha orado para que ele, quando ele esteja lá na reunião dele, a missão de Deus se cumpra na vida dele, que ele se aproxime cada vez mais de Deus. Você tem orado para que a missão de Deus se cumpra na vida dos seus filhos, para que os seus filhos cresçam fortalecidos na fé, amando a Deus acima de todas as coisas. Você tem orado para que o seu jovem fique firme para que a missão de Deus se cumpra na vida dele. Você tem orado para que você, como idoso, também cumpra ali a missão de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. É muito interessante porque Paulo ele agradece por essa parceria com a igreja de Corinto. Uma parceria em oração. Por muitas vezes você pode dizer que você não tem como ir para o campo missionário. Talvez até em alguma medida, em algum momento, não investir no campo missionário. Mas nada te impede a orar pelos missionários e pelos pastores, pelos líderes de ministério da sua igreja, por cada ministério da tua igreja. Nada impede que você ore para que o reino de Deus cresça. A revista traz algumas sugestões aqui do que seria orarmos pela missão de Deus. Nós devemos orar a fim de que o evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para a minha cidade, para o meu bairro, para as pessoas com quem me relaciono. Você tem orado pelos seus vizinhos? Você tem orado para que o evangelho alcance ali a vida dos seus vizinhos, a vida daqueles que estão perto de você? Se você tivesse que te dar uma nota para essa atividade, qual seria a nota que você daria? Você tem orado, você tem intercedido pelo crescimento da igreja de Cristo, inclusive da tua igreja local, inclusive aqui da PIB Marileia? Qual seria a nota que você tem dado para você nesse quesito, nessa oração de intercessão? Você tem intercedido pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino e pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas? Qual seria a nota que você se daria nesse quesito, ou nesse tipo de oração? Você tem clamado pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador? Perceberam? A oração com relação à missão é uma oração que ela engloba não apenas as necessidades das pessoas, mas ela engloba aquilo que Deus
pode fazer na vida de cada um que é alvo da sua oração. Pelo que você tem orado? Paulo nos dá 3 grandes exemplos aqui, além das 21 vezes que ele ora nas suas cartas, né, nas 21 ocasiões, mas ele deixa aqui, a revista quer destacar para nós aqui 3 exemplos, 3 momentos de oração. Primeiro, quando Paulo ora pelos crentes em Roma. É interessante porque a igreja ali estava começando a ser perseguida, mas Paulo não ora pela proteção de Deus na perseguição. Paulo ora, vejam que destaque aí na sua Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 15, versículo 5, 6, e Romanos, capítulo 15, versículo 13, as palavras mais importantes desses textos. Você vai perceber que Paulo ora para que Deus, o Deus de perseverança e de ânimo, mude ali, né? Dê o mesmo modo de pensar, segundo Cristo, para aquelas pessoas. Para que a igreja de Coríntios fosse unânime, a uma só voz, na atitude de glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, no versículo 15 de Romanos 15, Paulo ressalta que Deus é o nosso Deus de esperança e é Ele que deveria nos encher de alegria e paz na nossa fé, para que a gente transbordasse na esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. A grande questão é essa. Você tem orado dessa forma para que Deus te dê ânimo, te dê esperança, te dê o mesmo modo de pensar que a sua família, que a sua igreja. Você tem orado para que Deus te encha de paz e alegria. Uma paz e alegria que só vem dEle. Uma esperança que só vem dEle, pela ação do Espírito Santo de Deus. Paulo não estava preocupado com a perseguição. Paulo estava preocupado de que se nós temos Deus como um Deus de esperança, como um Deus que nos dá ânimo, que nos fortalece, que nos mantém firmes nos seus caminhos, a gente passa por qualquer perseguição sem jogar a toalha, sem desistir. A gente persevera. Uma segunda oração que a revista nos destaca aqui é a oração de Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Se você precisar, dê pausa aqui no vídeo, vai lá na sua Bíblia, leia essa oração e marque ali as palavras que você considera mais importantes nessa oração. É interessante que quando nós vemos essa oração pelos crentes de Éfeso, né? Desculpa, eu pulei uma oração, né? Não, na verdade é isso mesmo. São 2 blocos de oração pela igreja de Éfeso, de Efésios 3, do capítulo 16 ao 19, e Efésios 1, do 17 ao 19. Então, quando Paulo para orar ali pelos seus companheiros que foram atacados por uma multidão, Paulo não orou ali também de novo pela proteção deles, mas Paulo orou para que a missão de Cristo acontecesse na vida daqueles crentes. Percebam que Paulo estava orando ali pelo desenvolvimento do caráter dos crentes, pelo aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que eles pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Você tem orado dessa forma pelas pessoas que estão junto com você e ao seu redor, para que elas se assemelhem cada vez mais ao caráter de Cristo em todas as situações da vida deles? Paulo, uma terceira oração que a revista nos traz, ou destaca aqui para nós, é a oração que ele faz pelos crentes em Filipos. Lá no texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Vá até a sua Bíblia e marque as palavras mais importantes lá. Mas Paulo aqui deseja ver na vida dos filipenses que eles aprendessem a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras e sem culpa, porque isto traria glória e louvor para Deus. Quando você for orar, ore de uma forma mais ampla. Ore buscando a Deus
a respeito de uma visão mais ampla da situação da vontade de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Não fique olhando apenas para a sua necessidade. Quando você for orar, focalize a sua oração também no processo. Veja tudo aquilo que precisa ser ajustado por Deus para que você alcance ali os resultados e peça a Deus para que Ele te ajude pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que essa oração seja uma verdade e esses ajustes sejam uma prática na sua vida. Quando você for orar, lembre-se, lute para que a missão de Deus aconteça nesse mundo, para que ela seja realizada, para que ela seja totalmente completa pelos pastores, por você cristão, pelos missionários, pelos evangelistas, por todos que se envolvem em propagar a palavra de Deus. Lute em oração. Lute. Se você tem feito aquela dinâmica do seu espaço de oração, acrescente mais um pedacinho nela aí, mais um tempo de oração, onde você vai lutar, pedindo a Deus para que Ele dê condições, para que a missão dele se cumpra em todo o tempo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nos ajuste, Senhor Deus, para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais ao seu caráter. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos perseverar nas lutas, Pai, para que os ajustes que precisam acontecer nas nossas vidas possam acontecer, Pai, para que os resultados dados pelo Senhor, ou queridos pelo Senhor, ou requisitados pelo Senhor, sejam alcançados nas nossas vidas, Pai. Ajuste, Senhor Deus, cada homem, cada mulher que está ouvindo essa oração, para que eles possam ser, ó Pai, pais melhores na Tua presença, marido e esposas melhores na Tua presença, crentes melhores na Tua presença. Pai, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e lutarmos, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja pregada e propagada por todo esse mundo. É isso que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Se preparem, estudem a lição 11, uma lição que vai falar sobre oração e generosidade. Estude e se prepare.